noite. Gente, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Estou muito feliz de que o Senhor possa me usar para abençoar vocês, minha igreja, que eu tanto amo. E sobre essas quartas da fé, eu tenho sido muito abençoada, né? A palavra da semana passada do pastor José Milton foi uma bênção, falou muito comigo. E eu espero que o Espírito Santo continue falando aqui aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração, e que nós possamos crescer em fé. Amém? Essa palavra é princípios de fé. E ao longo da minha jornada com o Senhor, estudando a palavra, né, lendo, eu tenho percebido que o Senhor se move por fé, né? E muitas vezes nós achamos que é pela nossa necessidade, porque nós estamos precisando muito de algo e a gente vai orar: Senhor, eu estou precisando muito disso, eu estou precisando desse milagre, eu estou precisando de uma cura. E às vezes a gente acha que porque temos essa necessidade, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar um milagre. Mas a verdade é que o Senhor não se move pela nossa necessidade, o Senhor se move pela nossa fé. Né? E eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias. Nós vamos ler um texto que fala muito sobre isso, que explica muito bem isso que eu estou falando aqui. Abram aí, por favor, em Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do 5 ao 3. Amém? Acharam? Diz assim esse texto: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. E Jesus falou: Eu vou lá curá-lo. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Diga para o outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdadeiramente. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e sentar à mesa do reino com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, esse texto me chama muita atenção, explica muito bem isso que eu estou querendo falar, porque, sim, de fato, havia uma necessidade, né? O servo daquele centurião estava lá, doente, mas o que impressionou Jesus foi a fé que aquele homem tinha. Ele tinha uma fé tamanha que admirou Jesus, Jesus se surpreendeu. Então, nos evangelhos também, se nós formos olhar, né, Jesus fez muitos milagres, né? A gente vê a cura de cegos, a cura de coxos, né, leprosos. E a gente vê que ao final Jesus sempre dizia: vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te salvou. E lendo isso eu não entendia muito bem, né, a tua fé. Mas aí depois que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, fez todo sentido. Porque de fato, nosso Deus se move por fé. Deixa eu ver aqui. Abram, por favor, em Romanos 1. Romanos 1, versículo 17.
E esse é um texto muito poderoso que foi, pastor, se eu não me engano, foi esse o texto que Martinho Lutero leu e ele recebeu uma revelação do Senhor, né? E a partir daí houve a reforma protestante. Diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então vocês estão pegando aí como é importante a gente ter fé na nossa vida com Deus. É imprescindível que a gente tenha fé e que a gente cresça em fé. Então, não tem como nós termos um relacionamento com Deus se não tivermos fé nele. Até porque, para crescer nesse relacionamento com Ele, a nossa medida de fé precisa crescer. Então, assim, minha palavra não vai ser sobre isso, mas eu quero dizer para vocês, a nossa fé ela pode ser desenvolvida, né? A nossa fé ela pode crescer. A gente hoje tem um nível de fé, mas nós podemos alcançar níveis maiores. Então, a linguagem do reino de Deus é a fé. Para acessar novos níveis, né, até crescer no nosso relacionamento com Ele e tudo isso, nós precisamos crescer. A gente precisa colocar a nossa fé em prática, né? A linguagem do reino de Deus é a fé. E para acessar novos níveis, como eu falei, novos locais em Deus, nós precisamos crescer através da fé e na fé. Ela é a maneira de Deus fazer as coisas. Deus age por fé e não por necessidade. E eu estava pesquisando o significado da palavra fé é confiança absoluta em alguém ou em alguma coisa. Eu não sei você, mas eu particularmente não iria até a esquina ali daquela rua com uma pessoa que eu não confio, que eu não conheço, com quem eu não tenho intimidade. Eu acho que vocês também não. Né? Então, quanto mais a gente ter um relacionamento, quanto mais a gente entregar a nossa vida, é necessário que nós tenhamos fé. Vamos abrir Hebreus 11, por favor. Versículo 6. Esse capítulo vocês podem ler em casa. É o capítulo da fé. É muito forte tudo que está contido nele aqui. Diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então não tem como a gente viver a caminhada cristã se a gente não tiver fé. Se fé é você confiar inteiramente, né? Você confiar de todo o seu coração. Como nós vamos crescer em Deus? Como nós vamos avançar na nossa vida com Deus se nós não confiarmos nele, né? Se nós não tivermos fé em quem Ele é e na sua palavra. Então, eu achei que seria importante destacar que a fé é a linguagem de Deus. Quero que isso fique bem fixo aí na cabeça de vocês. E algumas vezes acreditamos que nós só precisamos de fé quando a gente está precisando de algum milagre extraordinário, quando a gente precisa de uma cura. Mas, na verdade, para ter vida com Deus, de fato, nós precisamos ter fé, porque essa é a língua que Deus fala. E aqui eu queria falar sobre 3 áreas nas quais é importante que nós tenhamos fé. A primeira é para nascer de novo, né? Para a gente desenvolver esse relacionamento com o Senhor, é necessário que nós nasçamos de novo. E é impossível nascer de novo sem que haja fé, pois o conceito de nascer de novo se refere a uma transformação espiritual profunda, né? Você nasce de novo, então você recebe ali o Espírito Santo, né? A nossa natureza é trocada e gera uma mudança de vida através da fé em Jesus Cristo, né? Como eu li não, vou ler agora. Em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza do que não vemos. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Eu gosto mais dessa outra versão que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
né? Então, para nascer de novo, nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Quando eu penso, né, sobre isso, eu me lembro muito do testemunho da pastora Cristiane, quando ela fala, né? Quando eu fiz a minha oração de entrega, eu aceitei Jesus, eu estava na rua, um rapaz me evangelizou, eu fechei os olhos, fiz uma oração. Quando eu abri o olho, eu estava com a mesma roupa, do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Porém, algo aconteceu dentro de mim. Não foi isso? Ela sempre fala esse testemunho e eu acho muito forte, porque isso é puramente fé. Não teria como viver essa experiência se ela não tivesse crido naquilo que o rapaz que estava evangelizando falou para ela, se ela não tivesse crido na oração que ela fez e que Jesus estava ouvindo a oração dela, aquilo não teria acontecido, aquela experiência ela não teria tido. Então, nasceu de novo porque creu, né? Porque havia fé, né? Foi gerada uma fé no coração dela. E por isso algumas pessoas vêm aqui à frente, não sei se vocês já perceberam, às vezes as pessoas vêm aqui à frente entregar a sua vida a Jesus, mas quando elas vão embora, elas continuam vivendo a mesma vida, elas não mudam, elas não entram no relacionamento com Jesus. E eu acredito que muitas vezes é porque não houve ali uma fé genuína para acreditar que uma simples oração pode transformar, né, a sua vida. Então, por isso que, para dar esse passo, não sei se tem alguém hoje aqui que nunca fez essa oração, que ainda não entregou a vida a Jesus, mas para dar esse passo, né, para viver esse milagre, que é o novo nascimento, nós precisamos ter fé no nosso coração. E eu falei um pouco do testemunho, né, da pastora, mas no momento em que eu nasci de novo, não tinha ninguém falando de Jesus para mim, eu não estava na igreja, eu estava em casa, e ali o Espírito Santo me tocou, né? Ali eu senti a presença dele. Mas se eu não cresce, né, que o Senhor estava ali, que era Ele que estava me tocando, talvez, não sei, né, se Ele me daria outra oportunidade, eu nem estaria aqui hoje. Mas crer faz com que esse milagre, de fato, aconteça. E eu queria ressaltar o que nós já lemos, que sem fé é impossível, né, nós agradarmos a Deus. E sem fé é impossível nós termos essa experiência de novo nascimento. Amém? Aí eu tenho outro ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês, o segundo ponto, que fé para crer no cumprimento das promessas, para vermos o cumprimento das promessas em nossas vidas. É outra área da nossa vida que nós também precisamos ter fé, né? Que nós precisamos crescer em fé, alimentar essa fé. E ao longo da nossa caminhada, eu já recebi muitas palavras, eu sei que muitos de vocês aqui já receberam muitas palavras, e o que vai determinar que essas palavras vão se cumprir é se nós vamos crer, se nós vamos ter fé que vai acontecer. E aí, às vezes, as palavras não se cumprem por conta de incredulidade, né? Às vezes o nosso coração é muito incrédulo, às vezes o Senhor fala algo para nós e a gente já pensa, não, é impossível, não vai acontecer, é coisa da minha cabeça. E aí, de fato, não vai acontecer. Por isso, nós precisamos ter um coração cheio de fé. E se Deus prometeu coisas grandiosas e impossíveis, né, humanamente falando, a Abraão, Ele prometeu a Abraão coisas muito grandes, ele fez promessas incríveis e, aos olhos humanos, impossíveis, né? Se você for ler aqui a história de Abraão, você vai ver que as promessas que o Senhor falou para ele, fez para ele, as palavras que Deus deu para ele, humanamente falando, pareciam loucura, não fazia sentido algum, né? Mas Abraão creu e ele viveu muitas dessas promessas, né? E aqui eu queria ver em Gênesis, que é um texto que me chama muita atenção e fala muito sobre o que é a fé.
Abram, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 6 e depois o versículo 12. Diz assim: Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus e o Senhor, e por isso o Senhor aceitou. O Senhor disse também: Eu sou... Não, esse não. Vamos ler o 12. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Era só essa parte A que eu queria frisar. Então, quando Deus levou Abraão para fora de casa, e ele disse: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas no céu. Ainda era tarde. Aqui no versículo 12 fala: quando começou a anoitecer, depois de alguns acontecimentos. Então, isso nos mostra que a palavra do Senhor é confiável e que nós precisamos crer contra a esperança, mesmo que nós não estejamos vendo. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor nos fala, porque algumas promessas, algumas palavras do Senhor parecem loucura de fato, mas o Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre. Depende da nossa fé, nós precisamos crer que o que Ele falou vai se cumprir. Então, ele também creu que seria pai. Ele e sua esposa, já estando numa idade avançada. Sara tinha 90 anos quando gerou Isaac e também era estéril. Então, biologicamente era impossível, né, uma mulher dessa idade gerar um filho, tendo também a questão dela ser estéril. Então, muitas vezes as palavras de Deus vão parecer loucuras impossíveis de se tornarem reais, mas a fé as torna reais. E a gente tem vivido, né? Eu sei que muitos de vocês aqui têm tido experiências, né, de ver a fé ali em ação, né, e os milagres acontecendo. Maria, ela também creu no Espírito Santo, quando ele falou com ela. E porque ela creu, a palavra se cumpriu. Ela podia ter achado que aquilo era um absurdo. Imagina, ficar grávida do Espírito Santo, gerar um filho sendo virgem. Mas ela creu. E se ela não tivesse crido, talvez ela não tivesse vivido o milagre mais extraordinário, né, aqui na palavra, pelo menos na minha opinião, que alguma pessoa já viveu. Jesus fez milagres maravilhosos, mas um milagre, alguém da Bíblia que gerou o Filho do próprio Deus, o próprio Deus também, né? Então, realmente é algo sobrenatural. Mas porque ela creu, ela viveu um milagre tão extraordinário. E a Bíblia, ela tem textos que retratam muito o que nós estamos falando também, né? Vamos abrir lá em Atos. Fica aí com a sua Bíblia aberta, para a gente ler um pouquinho. Lá em Atos, capítulo 1, a gente vê mais um cumprimento de promessas. Atos, capítulo 1, versículo 4. Jesus disse: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o Espírito que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a palavra que o Senhor deu àqueles discípulos, eles creram nessa palavra, né? Eles creram com todo o coração deles. Tanto
que eles permaneceram ali no mesmo lugar, esperando até que o Espírito Santo viesse. E aí, no capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Então veja que poderoso quando nós cremos, quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor fala. Talvez, se eles tivessem desanimado ali no tempo daquela espera, se a fé deles tivesse diminuído ou morrido ali, eles não teriam vivido. Talvez eles voltassem para o lugar deles de antes. O Senhor falou, mas nem sei se vai se cumprir. Mas não, eles creram e a fé deles fez com que eles tivessem uma ação, Porque a fé ela precisa também gerar uma ação, Nós cremos e também agimos de acordo com aquela palavra. E eles ficaram ali reunidos dia após dia, até que veio o Espírito Santo e os batizou. Às vezes a promessa demora a se cumprir. Quem já passou por isso? Deus lhe dá uma palavra, uma promessa, e parece que ele esqueceu, ou parece que é coisa da sua cabeça, porque, demora e não acontece. Muitos de nós passamos por isso. Mas é um teste, Às vezes a palavra, a promessa do Senhor, ela nos testa, e a nossa fé, ela passa por esse teste, do tempo. E aí ela demora a se cumprir, e se nós permitirmos, isso pode enfraquecer a nossa fé. E se nós cedermos a esse desânimo, enquanto esperamos, certamente não veremos a promessa se cumprir. E a nossa fé, ela vai passar, como eu já disse, pelo teste do tempo. E ela precisa ser aprovada, Sempre a nossa fé, ela vai passar por esse teste. E é nesse teste que vai mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Para nós podermos possuir a terra, possuir as promessas e as palavras do Senhor. Como a pastora Cristiane pregou, Foi uma palavra poderosa domingo. Quem não assistiu, assista no YouTube. Então, assim, às vezes a gente passa por situações assim mesmo, Eu e Tiago já faz um tempo, uns anos na verdade, que nós temos orado, para que o Senhor nos dê a nossa casa própria, para comprar um terreno, para construir. E o Senhor já tinha nos dado algumas palavras. E a gente ia guardando, no coração. E aí, orando, mas não chegava. Não chegava esse tempo. Já tem alguns anos que nós oramos por isso. E certo dia eu estava aqui na igreja, no final do culto, e uma irmã veio aqui à frente para orar. Nós, os supervisores, estávamos aqui na frente. E eu fui orar por essa irmã, pelo pedido que ela tinha feito. E quando eu terminei de orar, ela disse, olha, Amanda, não sei porquê, mas enquanto você estava orando, eu tive uma visão. E o Senhor me mostrou que Ele vai dar a casa de vocês, do jeito que vocês sonham, da maneira como você tem pedido ao Senhor. Não sei se você vai acreditar, mas eu tive essa visão e eu achei que deveria compartilhar. Naquela hora, quando ela falou aquilo, eu tomei posse daquela palavra. Porque eu já tinha orado, a gente já vinha orando há muito tempo. Então, eu entendi que era de fato o Senhor falando conosco e confirmando todas as outras palavras que Ele já tinha nos dado, através daquela irmã. E aí, nós fomos para casa. No outro dia, a gente foi orar juntos. A gente costuma orar à noite antes de dormir. E nós fomos orar juntos. E na hora que a gente começou a orar por esse alvo, que era a nossa casa, eu comecei a falar e lembrar o Senhor dessa palavra que Ele tinha me dado, Eu disse, o Senhor falou através daquela irmã e eu criei. Aí Tiago compartilhou comigo que na hora ele ficou com vontade de rir. Aí na hora ele lembrou de Sara. Aí fez, não vou rir não, senão...
a gente não vai tomar posse. E aí ele creu junto comigo. Gente, sério, na mesma semana, despretensiosamente, a gente nem estava pensando nisso, a gente estava orando e esperando por um milagre, esperando que o Senhor realmente operasse um milagre nas nossas vidas. Um amigo de Tiago ligou para ele e disse: Tiago, vem aqui, ver um terreno. Tiago foi, chegou lá, fechou o negócio, comprou o terreno. Como eu já disse, despretensiosamente, a gente não estava esperando por isso. Amém. Mas na hora que aquela irmã falou, eu podia ter fechado meu coração e dito: mas agora impossível para nós, porque era impossível para nós. Nós não estávamos em condição financeira de comprar um terreno, né, de fazer uma compra com valor tão alto. Para nós, naquele momento, era impossível. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir as palavras que Ele declara sobre as nossas vidas, né? Toda palavra que sai da boca dEle é fiel. E nós precisamos caminhar com Jesus, talvez mais de pertinho um pouquinho, para que a nossa fé, a nossa confiança cresça, ao ponto de nós crermos nessas loucuras, né? Nessas palavras que, humanamente falando, são impossíveis de que se tornem realidade, né? E se você for ler na palavra, nossa, gente, nós temos tantos e tantos exemplos, né, de promessas impossíveis, de coisas impossíveis, mas que através da fé o Senhor operou grandes milagres. E nessa noite eu queria estimular a sua fé. Eu queria que realmente o Senhor pudesse tocar o seu coração, né? Essa foi a minha oração, que o Senhor tocasse o coração de vocês. É uma palavra simples, mas a palavra do Senhor é poderosa, né? Ela pode alcançar o coração daquele que tem fome e sede, daquele que tem fé, daquele que crê na palavra do Senhor. Então comece a lembrar aí alguma palavra que o Senhor deu para você e que não se cumpriu, porque eu creio que se tiver fé no seu coração, ainda essa semana você pode ver milagres acontecendo na sua vida. Amém? Recebe. E aqui eu queria compartilhar mais um ponto com vocês, que há mais um motivo pelo qual nós precisamos ter fé, é para o nosso crescimento, no nosso relacionamento com Jesus. Para que nós possamos crescer no Senhor, nós precisamos ter fé. Porque para ter um relacionamento com Jesus é totalmente necessário que haja fé no nosso coração. Porque nós não podemos vê-lo, né? Quem aqui já viu Jesus? Eu queria muito, veremos, mas nós não podemos ver o Senhor, a menos que Ele queira se revelar dessa forma, porque Ele pode fazer todas as coisas conforme a vontade do coração dEle. Mas, normalmente, nós não o vemos, né? Tanto que ninguém levantou a mão aqui. Quero chegar, irmãos, nesse nível, porque tem pessoas que já tiveram esse tipo de experiência. Vamos colocar a nossa fé aí para crescer. Então, como nós não podemos vê-lo, nós precisamos ter fé para nos relacionarmos com Ele. E a fé agrada tanto a Deus que Jesus disse a Tomé, em João 20, 29. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes os que não viram, mas mesmo assim creram. Felizes os que não viram, mas mesmo assim creram. Esses somos nós. Não vimos, mas cremos. E essa se trata de uma fé superior. Porque seria mais fácil, né? Venhamos e convenhamos, nós crermos em Jesus, se nós pudéssemos vê-lo pessoalmente, se, assim como Ele proporcionou ali a Tomé, nós pudéssemos tocar nas suas cicatrizes. Mas não é dessa forma, né? Para a nossa geração, para esse tempo, o Senhor escolheu se revelar dessa maneira, né? Através da fé, nós não vendo, mas sentindo no nosso coração, né? Então, para crescermos em relacionamento com Jesus, começa com Mateus 6,6, né? Vamos ler. É um versículo muito conhecido, mas a palavra do Senhor é poderosa. Então, vamos ler, não vamos desprezar. Mateus 6,6.
Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, no nosso relacionamento com Jesus, é importante termos fé, porque para a gente entrar no nosso quarto e a gente fechar o nosso olho, a gente se ajoelhar ali, a gente orar e falar com Deus, é necessário ter fé. Sem fé, não faria sentido nenhum a gente estar num quarto sozinho, a gente já não pode ver o Senhor. E se a gente não acreditar que de fato Ele está ali conosco, naquele momento de comunhão, naquele momento onde existe o crescimento ali espiritual, onde o Senhor se revela para nós. Se nós não crermos que Ele está ali, então por que ir? Né? Então nós precisamos ter fé. É muito importante, né? Para começar a caminhar com Jesus, nós precisamos ter o mínimo de fé para crer que Ele está ali ouvindo aquilo que nós estamos orando, aquilo que o nosso coração está suplicando, né? Então, é preciso ter fé também para lermos a palavra e acreditarmos quando Ele está falando conosco, né? Porque às vezes o Senhor fala conosco, a gente está ali lendo a palavra e vem ali um versículo, salta aos nossos olhos e a gente entende naquela hora, Deus falou comigo. Quem é que já passou por uma experiência assim, onde você está lendo a palavra e de repente você entende que Deus está falando com você? Se não houvesse fé nos nossos corações, não seria possível. Porque como nós íamos acreditar que lendo um livro, né, o próprio Deus falaria conosco, mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos isso com todo o nosso coração, não é verdade? Então é preciso termos fé para nós termos essa intimidade com o Senhor, para nós crescermos em intimidade com o Senhor. E na Bíblia, à medida que a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo testemunhos ali de homens e mulheres que andaram com Deus. Isso faz com que a nossa fé cresça, né? Isso estimula a nossa fé. Você vê o testemunho de outra pessoa, você vê ali uma pessoa que andou com o Senhor, que teve um relacionamento com Ele. Isso ativa a nossa fé, pelo menos eu quando eu estou lendo. Esses dias eu estava lendo muito sobre Davi. Gente, eu fiquei muito impressionada, em crise, porque eu quero ter um relacionamento profundo assim com o Senhor. Eu quero que o Senhor me dê uma medida de fé maior para que eu possa crer no Senhor com todo o meu coração, para que eu possa, né, mergulhar profundo nele. Para isso, nós precisamos ter fé no nosso coração. E aí, quando a gente vê, né, esses testemunhos, a nossa fé vai sendo alimentada e nos possibilitando ter experiências sobrenaturais extraordinárias com Deus. Você já viu uma pessoa que não tem fé ter experiências profundas com Deus? Eu não conheço. Então, aí a nossa fé vai sendo alimentada, essas experiências vão acontecendo. E, automaticamente, a nossa fome e a nossa sede por Jesus aumentam. Uma coisa vai gerando a outra. E gera um fruto, que é um amor profundo por Jesus. Então, para ter relacionamento com Jesus, é preciso um coração que tenha um mínimo ali de fé. Né? E eu estava escrevendo essa palavra e o Senhor me lembrou de uma música que eu gosto muito, que é Jesus, eu te amo, de Antônio Cirilo. Tem um trechinho que eu queria ler para vocês que diz assim: fecha os meus olhos, abre o meu coração e fala ao teu. Isso só acontece por meio da fé. E mais à frente ele diz: e uma nova melodia flui do fundo, ela expressa o meu prazer por tua presença. E eu sei que o fruto dela, é o teu amor por mim, a semente desse fruto é o meu amor por ti. Então é muito importante, irmãos, nós desenvolvermos um relacionamento com Jesus. Nós desenvolvermos um relacionamento profundo com Jesus. E mais uma vez eu volto a dizer, fé não é só para ver milagres incríveis, né? Uma pessoa, um paralítico andando aqui, né? Um cego começando a enxergar, vendo pela primeira vez. É muito bom nós vermos isso, é muito bom nós termos essa experiência, mas termos fé para crescer no relacionamento com Jesus, isso é o que faz sentido à nossa vida, é isso que dá sentido às nossas vidas. E nós precisamos crescer em fé, porque mais importante do que os milagres é o próprio Deus que opera esses milagres. Mais importante para mim do que comprar esse terreno, agora eu preciso crescer em fé agora para construir a casa, né?
Mas mais importante do que isso é crescer no relacionamento com Jesus, é conhecer Jesus. Nós precisamos que o nosso coração se encha de fé. Por isso eu queria que o seu coração nessa noite se enchesse de fé, fosse despertado em você uma fé sobrenatural, para você crescer em relacionamento com Jesus, para você crescer em amor por Jesus, para você crescer, em ter experiências profundas com Ele, em entrar em novos níveis de revelação. Como é que o Senhor vai se revelar a nós? Como é que nós vamos alcançar níveis mais profundos se o nosso coração for um coração incrédulo, um coração duro, que não crê quando nós estamos lendo ali a Bíblia, que não se enche, de uma fé que queima nos nossos corações? Uma dica para vocês. Gente, eu sei que muitos fazem isso, mas eu sei que alguns não. Então, uma coisa que alimenta muito a nossa fé é a gente ler livros, biografias de homens de Deus. Gente, eu estou lendo um livro e está enchendo tanto meu coração de fé. Um livro sobre avivamento. E está enchendo tanto meu coração de fé para ver coisas que o Senhor pode fazer, para ver o que Ele pode fazer na nossa geração agora também. É preciso que nós tenhamos fé, porque o nosso Deus, Ele se move por fé, não tem outro caminho, senão o caminho da fé. Nós crermos no Senhor com todo o nosso coração. Então o Senhor, Ele deseja nos levar a níveis mais profundos, mas nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos crer que quando estamos ali no nosso quarto, ainda que a gente não sinta nada, porque esses dias eu estava passando por um processo, eu disse à pastora, eu entro, eu vou fazer meu devocional, parece que não tem nada, parece que o Senhor não está ali, eu não sinto nada, não cai uma lágrima, mas eu creio que Ele está ali, e que às vezes a nossa fé vai passar pelo teste do tempo. E nós precisamos perseverar, como os irmãos lá em Atos perseveraram. A gente não sabe. Pelo menos quando eu estava lendo ali, fala quanto tempo eles ficaram esperando, desde que Jesus falou. 10 dias. Eles ficaram 10 dias indo ali para o mesmo lugar. Irmãos, sinceramente, às vezes 10 dias pode ser uma eternidade para nós. Não é verdade? Às vezes a gente vai lá, e eu digo isso porque já passei por isso também, de ir lá para o meu devocional, e 2 dias, 3, e o Senhor não se revelar a mim, e o meu coração já se fecha, já endurece, para de crer, para de perseverar. Então nós precisamos avançar na nossa fé, para que o nosso relacionamento com Jesus cresça. E uma coisa também é que essa fé, ela gera em nós temor e gera constância também, Quando a gente começa a crer no Senhor, quando a gente começa a ter essas experiências, gera no nosso coração um temor, E gera em nós também a constância necessária para estar todos os dias. Então, sim, a fé pode nos levar a níveis mais profundos em Deus. Nos leva a ter revelações mais profundas sobre quem Ele é. Estava lendo sobre Davi. Se Davi não fosse um homem com coração com tanta fé, ele não teria conhecido o Senhor tão profundamente. Ele não teria tido um relacionamento tão profundo com o Senhor. Naquele tempo onde as revelações eram mais escassas, Deus não se revelava a todo mundo, não era todo mundo que tinha acesso à presença do Senhor como nós temos hoje. Hoje nós temos Jesus em qualquer lugar, a gente pode orar, a gente pode conversar com Ele, A gente pode estar no trabalho, a gente pode estar em casa, a gente pode estar no banheiro, onde nós estivermos, nós temos acesso à presença de Deus. Mas naquele tempo lá atrás, Ele viveu uma experiência extraordinária que poucos viveram, E eu quero isso. Eu sei que se você ama o Senhor, se você nasceu de novo, você deseja também ter esse relacionamento profundo com o Senhor. Mas foi pela fé que Davi viveu todas as coisas que ele viveu, inclusive as promessas que o Senhor fez para ele, como nós já falamos no outro ponto, que nós precisamos de fé para querer nas promessas. O Senhor também fez promessas, quando o Senhor chegou ali para dizer um simples pastor de ovelha, um menino ia ser o rei,
Ele precisou de fé para crer naquilo. Né? Os irmãos mesmo, o pai também ficou meio assim, nem todo mundo creu, mas ele tomou posse daquela palavra. Abraão, ele foi conhecido como pai da fé, vocês sabem, né? Mas ele também foi chamado amigo de Deus, né? Porque a fé, ela faz com que a gente desenvolva esse relacionamento, né? E por causa da relação de confiança e fidelidade com o próprio Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Eu quero, né, que um dia o Senhor olhe para mim e me veja como amiga dele. Né? Você crê que o Senhor, você pode chegar nesse lugar de Senhor ver você como um amigo? Se o Ministério do Louvor quiser subir, eu já estou encerrando. Mas ele teve esse relacionamento profundo com Jesus. Através da fé, o relacionamento dele se desenvolveu com o Senhor. E ele viveu coisas incríveis, né, que até hoje nos toca, que até hoje fala aos nossos corações, à nossa vida. Se tornou um exemplo de homem, se tornou um exemplo de fé, de relacionamento com Jesus. Com Jesus não, com Deus. Outro que também teve um relacionamento muito profundo através da fé foi Moisés. Foi o homem que foi porque creu no que o Senhor tinha falado para ele. Né? Porque quando ele ainda estava lá, vivendo no Egito, né? Sendo criado ali com a família real, ele creu na palavra que o Senhor tinha liberado para ele, que a mãe dele falou para ele, que ele era o libertador do povo hebreu. E ele creu nessa promessa. E realmente ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, né? De conduzir o povo, de ser o libertador do povo. Né? Outra pessoa que me chama muita atenção, né? Pelo relacionamento profundo que tinha com Jesus. Né? E assim, às vezes, irmãos, através das lutas que nós passamos, mesmo em lutas, se nós tivermos uma fé inabalável, se nós tivermos o nosso coração no Senhor e se nós desenvolvermos esse relacionamento com Ele, mesmo passando por lutas, nós podemos viver experiências incríveis com Jesus. Eu queria terminar falando sobre Estevão. Me impacta muito a vida de Estevão. Era um jovem que era tão cheio do Espírito Santo, né, que tinha grandes responsabilidades ali, né, na igreja do Novo Testamento. Abra comigo lá em Atos, novamente. A partir do versículo 5, Atos 6, 5. Né, ali eles estavam precisando distribuir alguns trabalhos, eles precisavam, né, de homens de Deus, né, que fossem homens irrepreensíveis, né, que andavam com o Senhor, que criam no Senhor. E eles escolheram como um desses homens Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem que provavelmente ele meditava muito na palavra. Ele aprendeu a desenvolver um relacionamento com Jesus. Aqui fala, a Bíblia fala, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Só é possível ser cheio do Espírito Santo por meio da fé. Nós precisamos crer que o Espírito Santo ele pode encher as nossas vidas. E Estevão, ele estava ali. A fé dele foi provada, né, naquele momento ali onde levantaram calúnias sobre ele, onde ele estava prestes a morrer sendo apedrejado, mas a fé dele não esmureceu. E porque a fé dele foi aprovada, mesmo no momento da morte, ele viveu a experiência mais incrível da vida dele. Ele viu os céus se abrindo e o próprio Jesus de pé ali ao lado de Deus.
Então, irmãos, nós precisamos de fé, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Jesus, porque aí sim nós vamos viver os milagres, nós vamos viver as coisas extraordinárias. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor vai liberar muitos sinais, o Senhor vai liberar muitos milagres, porque está se aproximando do fim. E existe uma promessa para os últimos tempos. Existe a promessa do derramar do Espírito Santo para os últimos tempos, o último grande avivamento. Mas nós precisamos crer no Deus do avivamento. Nós precisamos crescer e nos relacionarmos com Jesus. Você que está aqui, que ainda não teve uma experiência, você precisa nascer de novo para você viver coisas extraordinárias em Deus, irmãos. Porque eu posso dizer para você, nós podemos viver aí no mundo coisas muito boas, nós podemos adquirir bens materiais, títulos, né? Crescer na nossa carreira, na profissão, mas mais do que isso, existe algo que é muito mais excelente, que é conhecer Jesus. E nós precisamos de fé para nós conhecermos, para nós desenvolvermos um relacionamento com Jesus. Queria que você ficasse em pé. Vou chamar a pastora Cristiane para orar. Mas deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe que a fé no seu coração seja desenvolvida. Deixe que a fé cresça no seu coração. Oh, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, por uma atmosfera de fé nesse lugar. Não aceitamos, Senhor, nenhuma incredulidade. Eu oro para que o Senhor encha o nosso coração de fé, para nós andarmos no sobrenatural, para nós vivermos o que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós vejamos o cumprimento das suas promessas. E mais importante do que isso, que nós possamos crescer no relacionamento com Jesus, desenvolver um relacionamento com Ele.